A Bíblia nos revela de maneira bastante clara que existem forças em ação que vão além do que nossos olhos naturais podem ver. Em Efésios 6:12 está escrito: "Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." O apóstolo Paulo usou diversos termos para se referir a esses inimigos espirituais, e uma das lições que podemos aprender com essa passagem é que há muito mais acontecendo do que os olhos podem ver. Infelizmente, muitos cristãos evitam o tópico do mundo espiritual por várias razões. Uma delas é a crença de que qualquer coisa relacionada ao mundo espiritual leva à religiosidade. No entanto, isso está incorreto. A Bíblia ensina que existe um reino espiritual muito real, uma realidade espiritual invisível para os olhos humanos. O mundo espiritual consiste tanto do bem, Deus e seus santos anjos, quanto do mal, o diabo e seus demônios. O diabo e seus demônios desempenham um papel ativo na terra em que vivemos hoje. Dentro das Escrituras, particularmente no livro de Apocalipse, vemos o tópico da marca da besta, o famoso 666. Essa marca da besta age como um selo para os seguidores do anticristo e do falso profeta. Todos já ouvimos falar dessa marca. O que muitas pessoas não sabem é o que é tão importante nessa marca, para que Satanás, o anticristo e o falso profeta desejem que todos os habitantes da terra a recebam. A resposta é simples e é mencionada 5 vezes no capítulo 13 de Apocalipse e 3 vezes entre os versículos 7 e 11 do capítulo 14. O que o Satanás, o anticristo e o falso profeta desejam é uma única palavra: adoração. E se eu dissesse para você que os planos por trás da marca da besta já começaram e, infelizmente, a maioria das pessoas ainda não percebeu? E se eu lhe dissesse que as questões em torno da marca da besta começaram muito antes de você e eu sermos criados? Para entender isso, precisamos voltar ao início. A queda. Isaías 14, do versículo 12 ao 14 diz: "Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo." Isaías testemunhou a queda e os eventos que a precederam. O profeta testemunhou Lúcifer tentando usurpar o trono de Deus e capturar para si a adoração que pertencia somente a Deus. Essa passagem é frequentemente chamada de os 5 declarações de Satanás. As declarações revelam a natureza pecaminosa de Satanás, sua rebelião, desobediência, autossuficiência, orgulho, exaltação e, mais importante, sua fome e sede de ser adorado. Permita-me ler para você as 5 declarações. Primeira: subirei ao céu. Segunda: exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Terceira: assentarei no monte da congregação nos lados do norte. Quarta: subirei acima das alturas das nuvens. Quinta e última: serei semelhante ao Altíssimo. Portanto, o desejo de Satanás, do anticristo e do falso profeta é uma palavra: adoração. E se eu lhe dissesse que as questões em torno da marca da besta já começaram, e infelizmente, a maioria das pessoas ainda não percebeu? E se eu lhe dissesse que as questões em torno da marca da besta começaram muito antes de você e eu sermos criados? Para entender isso, precisamos voltar ao início. A tentação. O diabo tentou Jesus Cristo em 3 tentações separadas. Na primeira, Satanás tentou convencer Jesus a transformar pedras em pão. Mas Jesus respondeu que o homem não vive apenas de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentação, Satanás tentou fazer Jesus se lançar do pináculo do templo, confiando que os anjos o salvariam. Novamente, Jesus rejeitou a tentação, citando as Escrituras que alertam contra testar a Deus. A terceira tentação, a que mais nos interessa, é descrita em Mateus 4, do versículo 8 ao 11. Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo e sua glória em troca de adoração. Jesus rejeitou firmemente Satanás, lembrando-o de que a adoração pertence somente a Deus. A marca.
há 3 personagens principais que procuram impor a marca, conhecidos por muitos como a Trindade do Mal. Esses 3 personagens ou poderes são frequentemente identificados como o dragão, Lúcifer, a primeira besta, o anticristo, e a segunda besta, o falso profeta, todos mencionados em Apocalipse 13. Juntos, representam as forças do mal que buscam a adoração que pertence a Deus. O dragão representa Lúcifer, que procura enganar e roubar a adoração de Deus. O anticristo é principalmente um líder político e militar, enquanto o falso profeta é um líder religioso. O falso profeta levará o mundo a adorar o anticristo como se fosse Deus, induzindo o mundo a aceitar sua marca como única esperança de salvação durante a grande tribulação. A marca é mais do que um sinal de lealdade. É uma marca de adoração a um sistema contrário a Deus. Esses eventos mostram que a adoração é um tema central nas questões relacionadas à marca da besta e à batalha espiritual entre Deus e Satanás. O desejo de Satanás por adoração e a vontade de adorar algo além de Deus são os elementos-chave dessas passagens bíblicas. Satanás tentará roubar a adoração de Deus usando repressão e decepção, e o mundo aceitará essa mentira. Eles se curvarão e adorarão o anticristo como se ele fosse Deus, e serão destruídos e condenados com ele no lago de fogo. Em termos simples, o falso profeta direcionará a adoração ao anticristo. Mais cedo neste vídeo, eu disse que 5 vezes no capítulo 13 do livro do Apocalipse, a questão central da marca da besta é mencionada. Deixe-me ler esses versículos para você. Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Eles adoraram o dragão que deu poder à besta, e eles adoraram a besta dizendo: quem é como a besta? Quem é capaz de guerrear com ele? Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E todos os que habitam na terra o adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 12. Ele exerce todo o poder da primeira besta diante dele, e faz a terra e aqueles que habitam nela adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Apocalipse, capítulo 13, versículo 15. E ele teve poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta pudesse falar e fazer com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. O objetivo de Lúcifer sempre foi ser adorado, e a marca da besta é quando seu objetivo será realizado por um breve período de tempo na terra. Olhe para a resposta de nosso Senhor e Salvador durante a tentação. Tu adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. Note que Satanás não falou sobre serviço, mas nosso Senhor sabia que aquele a quem você adora é aquele a quem você serve. Os anjos sagrados adoram o Senhor e o servem. Nós, os cristãos, adoramos o Senhor e o servimos. É por isso que estou dizendo que a questão da marca da besta já começou. Porque, de maneira simples, o objetivo da marca da besta é uma questão de adoração. E a questão da adoração começou quando Satanás quis exaltar-se acima do Altíssimo. Nos tempos finais, a marca da besta será uma marca literal que as pessoas colocarão em suas testas e mãos direitas, o que significará a quem eles adoram. A marca da besta ainda não chegou, mas essas questões centrais que cercam a marca da besta já estão em jogo no mundo de hoje. Estamos vivendo no livro do Apocalipse, e o livro do Apocalipse fala à nossa geração. Ele está chamando cada um de nós para tomar uma decisão e se comprometer com quem adoraremos. Na vida de cada ser humano, há um desejo de adoração. A natureza humana precisa ter algo para adorar. Vi uma citação maravilhosa sobre a necessidade que a humanidade tem de adorar e a necessidade de acreditar em algo. A citação dizia: alguma fé existe dentro de todos os homens. Fé no sobrenatural, fé no místico, fé no psíquico, fé em algo que é divino ou algo que é invisível. O homem é um adorador insaciável. Ele precisa de algo além de si mesmo para acreditar, mesmo que ele não possa identificar quem é, mesmo que seja algo um tanto vago. E essa necessidade de adoração é o que o falso profeta buscará explorar. O falso profeta será um profeta e pregador falso, como o mundo nunca viu. Ele influenciará bilhões de pessoas nesta terra
a adorar um ser humano que é energizado pelo próprio poder do inferno. Uma das razões pelas quais ele será capaz de fazer isso é porque ele será capaz de respaldar suas afirmações com maravilhas enganosas. Tudo isso se unirá simplesmente para obter a adoração das pessoas deste mundo. A única coisa que Satanás sempre quis foi adoração, e por um breve período de tempo ele conseguirá o que queria. A questão central da marca da besta é uma questão de adoração. Deus está chamando você hoje para fazer um compromisso, para tomar uma decisão sobre quem você adorará. Deus está nos chamando para sermos fiéis. Deus está chamando seu povo para não comprometer a palavra de Deus, para buscar a justiça, buscar a santidade, afastar-se de toda a injustiça, afastar-se de toda a iniquidade, permanecer firmes no nome de Jesus Cristo, para entender que não importa o que o mundo possa nos lançar, não importa a perseguição que possamos enfrentar na vida, seremos vitoriosos porque Deus o exaltou. Deus exaltou o nome de Jesus Cristo em grande medida. E se estivermos em Cristo, somos vitoriosos. Se estivermos em Cristo, não há derrota. Se estivermos em Cristo, a vitória é nossa pelo nome de Jesus. Mas como filhos de Deus, precisamos tomar uma posição. Nós, como a igreja dos últimos tempos, não devemos vacilar em nossa fé. Portanto, eu te chamo, Igreja de Jesus Cristo, a se levantar e ser contada, e fazer um compromisso, assim como Josué, e dizer: outros povos neste mundo podem adorar outros deuses, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Adoraremos o Deus vivo através da única porta que nos foi dada, e essa porta é Jesus Cristo.